Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É uma alegria para nós estar aqui na casa de Deus, regressar a esta casa, encontrar os nossos irmãos, encontrar o nosso pastor Antônio José, sua esposa, nossa família que está aqui. É uma alegria estar na presença dos irmãos. Meus amados irmãos, eu quero desde já convidar quem tiver consigo um exemplar da Sagrada Escritura. Por favor, se possível, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, o grego, escreve o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 9. Vamos ler apenas o versículo 23. Nesta manhã de domingo, que você veio dedicar o seu tempo ao Senhor, a estar na casa de Deus. Foi como numa manhã dessa de domingo que o nosso Senhor Jesus foi procurado entre os mortos e não foi encontrado. Foi numa manhã de domingo como esta que encontraram a tumba vazia. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele está aqui neste lugar, nesta noite. Faz um convite para você nesta noite, o Senhor Jesus. Um convite especial para todos vocês nesta noite. E este convite dará um resultado especial para a sua vida. Você está começando a sua semana na igreja, na casa de Deus. Toda a sua semana será abençoada pela presença de Deus. É a presença de Deus que é a bênção dele na sua vida. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, Lucas o grego, capítulo 9, verso 23, diz assim: Depois ele disse a todos: Se alguém quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo e tome sua cruz cada dia e siga-me. O Senhor Jesus havia tido um momento em particular com os seus discípulos, uma conversa em que Pedro foi exaltado e também passou a ser chamado de Satanás pelo próprio Senhor Jesus tão rapidamente. Ele, ao mesmo tempo que disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o Senhor Jesus olha para ele e diz: Não fala de ti mesmo, mas o Senhor, foi o Espírito Santo que revelou ao apóstolo Pedro que Jesus realmente é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida, Pedro, sem entender muito bem o que estava para acontecer, não aceita a ideia da morte de Jesus. E sem aceitar a ideia da morte de Jesus, Jesus diz: Para trás de mim, Satanás. Jesus sabia da importância, da relevância, do que estaria para acontecer através da sua morte e ressurreição. Jesus estava preparado para a sua morte. Jesus estava consciente daquilo que ele veio fazer. Ele entendia de tal forma que a sua morte era importante, que ele dizia: Uma comida eu tenho para comer, e esta comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus sabia da importância da sua morte. Nós estamos reunidos aqui nesta noite, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. E Jesus, consciente de sua morte, neste contexto de conversa particular com os discípulos, Ele vira-se para a multidão. Ele, depois de um momento em particular com os discípulos, o evangelista Lucas destaca que ele tinha algo para todos. Ele diz, o evangelista Lucas, que Jesus disse a todos. É algo de extrema relevância. O Senhor Jesus não queria que apenas alguns ouvissem a respeito desta história. O Senhor Jesus não queria que apenas alguns ficassem sabendo disso. É algo de relevância para todos. Registra o evangelista Lucas. E o que é isto que tem relevância para todos? É um convite que o Senhor Jesus faz. Um convite que Ele faz a todos.
todos são convidados. Não há um só sequer que não receba este chamado, este convite, porque a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. É para todos a salvação. A morte de Jesus foi em favor de todos. E aqueles que creem em seu nome serão feitos filhos de Deus. E qual foi a mensagem, o convite que o Senhor Jesus fez para todos os seus ouvintes? Todos aqueles que querem abrir os ouvidos para ouvir, ouvirão a mensagem do Senhor Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Esta é a mensagem do Senhor Jesus, este é o convite do Senhor Jesus, e Ele faz um convite que para nós pode ser que não fique muito claro o que Ele está dizendo, mas na linguagem das pessoas que entendiam em sua época, elas sabiam que Ele estava convidando-os para serem seus discípulos. Jesus não foi o primeiro a agariar discípulos, Ele não foi o primeiro a ter discípulos. Havia o costume, havia-se a prática de ter discípulos. Haviam filósofos, haviam homens reconhecidos que tinham seguidores, e esses seus seguidores que passavam a viver juntamente com eles eram chamados seus discípulos. E o primeiro ato para alguém reconhecer que era discípulo de alguém era o batismo. Jesus ou João Batista não foram os primeiros, eles não criaram o batismo. O batismo já existia quando alguém ia seguir algum filósofo, não sei, talvez Platão, Sócrates. Pense em algum filósofo, eles tinham seus discípulos, na Grécia acontecia isso. E eles eram batizados em nome da doutrina do seu mestre, e tinham um alvo. Todo aquele que segue um mestre tem um alvo que é dado para o mestre. E o Senhor Jesus, que estava chamando discípulos para si, Ele tinha um alvo também. O alvo é a vida eterna. Ele diz que aqueles que me seguem, eu conheço os seus nomes, e eles me conhecem, e eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna para aqueles que seguem o Senhor Jesus, aqueles que o têm como mestre. Se você tem o Senhor Jesus Cristo como mestre, o seu alvo é a vida eterna. O seu alvo não são coisas passageiras, não são coisas desta terra, não é aquilo que a traça pode destruir, não é aquilo que o ladrão pode roubar, não são tesouros corruptíveis. O nosso tesouro é incorruptível, o nosso tesouro é a vida eterna, e a vida eterna é esta, disse o Senhor Jesus: conhecer a Deus e o seu Filho que Ele enviou. Então, um discípulo do Senhor Jesus, ele entende que a vida eterna é estar na presença de Deus. Este é o alvo dos discípulos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chama-nos para segui-lo. Quem quiser vir em meu seguimento, quem quiser vir após mim. Este é o primeiro passo do convite do Senhor Jesus. É um chamado para ser seu discípulo. E como nós entendemos aqui rapidamente, um discípulo é alguém que está disposto a seguir o seu mestre. Você está disposto a seguir Jesus? Quem você tem seguido? Com quem você tem se acompanhado? Com quem você tem, por quem você tem sido influenciado? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 33, ele diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Como é que você vai manter a sua vida a sua doutrina cristã, a sua disciplina cristã, a sua vida prática de obediência à lei do Senhor? Se as suas conversas, se as suas rotinas, se as coisas que você faz no dia a dia são apenas más companhias, más conversações. São 15 minutos no dia de leitura na palavra, 2 minutos de oração quando acorda, 2 minutos ali, 30 segundos antes da refeição, 5 minutos na hora de dormir, já morro de cansado. Dá um total aí de 15 minutos, quando muito, de oração.
Aí você passou 30 minutos no total, 15 lendo a Bíblia, 15 em oração. Mas quanto tempo você passou fazendo tantas outras coisas que não agradam a Deus? Dando atenção, colocando os seus olhos diante de telas que são verdadeiros ídolos, que nos prestam um serviço de nos ensinar coisas que não estão vinculadas com o reino de Deus. Aí você passa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas dedicado a isto. Como é que você depois ainda diz, eu não sei porquê, eu só tenho pensado no que não presta. A minha mente não está voltada para Deus. Eu não consigo, pastor, eu até me esforço, eu quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo. É claro, você está sendo influenciado por tudo aquilo que não é bom. Então as más companhias, aquilo que não é bom, vai corromper até mesmo os seus bons costumes. Se você não está influenciando as pessoas que estão ao seu lado a viver uma vida cristã, certamente elas estão te influenciando a deixar de viver a vida cristã que você tem vivido. Ou você é um influenciador, ou você é um influenciado. Salomão diz, no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20, que quem anda com os sábios será sábio, mas aquele que anda com os insensatos se tornará tolo, será destruído. Se você tem tido convivência com a palavra de Deus, esta palavra vai te influenciar. Mas se você tem convivência com palavras de coaches, influenciadores digitais, pessoas que estão preocupadas apenas com as coisas terrenas, com objetivos terrenos, você também terá objetivos terrenos. É por isso que o seu alvo não é o céu, é por isso que a sua esperança, o seu regozijo não é a volta de Cristo. Você não está nem pensando nisso, porque isso não faz parte do seu dia a dia, não é o que conversam com você, não é o assunto que você reconhece facilmente. Não tem como anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, se no seu dia a dia, os seus objetivos, a sua atenção é para coisas totalmente diferentes. Então, meus amados irmãos, nós precisamos agir como o apóstolo Paulo, que ele teve a ousadia de dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você tem responsabilidade suficiente para poder dizer para alguém, você pode me imitar, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Isso não é orgulho, não é arrogância, é você saber que a graça de Deus se há manifestado na sua vida, de forma que você é um discípulo de Jesus, que o seu alvo é o alvo que o Mestre lhe deu. Você sabe das suas falhas, dos seus erros, das suas limitações, e apesar deles, apesar das suas falhas, você é alguém para ser seguido, porque há uma obra de santificação sendo feita na sua vida através do Senhor Jesus. Então você pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Mas quem não segue o Senhor Jesus, não pode honestamente dizer isso. Nós precisamos não só vivermos uma vida íntegra e honesta, mas precisamos que as pessoas reconheçam isso em nós. Quando foi feito um conselho para escolher quais seriam os diáconos da igreja, no capítulo 6 de Atos, versículo 3, diz que eles deveriam procurar homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não basta só você ser honesto, você precisa ter essa honestidade reconhecida. Homens de boa reputação. Como está a sua reputação? As pessoas olham para você e dizem, olha o crente. Ou será que as pessoas olham para você e dizem, você é crente, é? Reconhecendo a honestidade de Deus. Apenas aqueles que são cheios do Espírito Santo
serão reconhecidos também como pessoas de boa reputação. Vai ser a manifestação do Espírito Santo que vai lhe dar estes dons, esta integridade. Então você não tem como seguir Jesus se você está sendo influenciado por outros mestres. Se você tem mestres corruptos, pessoas descomprometidas com a vontade de Deus, que você considera pessoas que estão aptas para lhe influenciar. Você admira estas pessoas que não têm nenhuma admiração, nenhum respeito, nenhuma consideração pela palavra de Deus. Como você pode aceitar que pessoas com a integridade corrompida, que não têm o Espírito Santo de Deus na vida, possam lhe influenciar? Quais são os seus influenciadores? São homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo? Ou são pessoas que não têm a integridade da palavra de Deus e a vivência e o caráter de Deus na vida? Então você precisa reconhecer Jesus como seu mestre, para que então você possa ser um influenciador e não apenas mais um influenciado. E para ser alguém que segue o Senhor Jesus, para ser alguém que é influenciado pelo mestre, o Senhor Jesus dá 3 dicas, dá 3 atitudes de quem segue a Ele. Quem segue Jesus tem 3 comportamentos que nós vemos aqui neste versículo. O primeiro deles é negar a si mesmo. A palavra negar registrada aqui é a mesma palavra utilizada para dizer que Pedro negou Jesus, lá em Mateus capítulo 26, que fala o Senhor Jesus dizendo para Pedro: olha, você vai me negar, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E a palavra que o Senhor Jesus utilizou foi a mesma que ele utilizou aqui para dizer: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é reconhecer que a sua vontade não existe. Pedro naquele momento agiu como se não conhecesse Jesus. No momento em que Pedro negou o Senhor Jesus, o comportamento de Pedro, apesar dele conhecer Jesus, apesar dele ter tido contato, intimidade, ter reconhecido Jesus, apesar dele ter dito que morreria em seu lugar, ele agiu como se não o conhecesse. Negar a si mesmo é você agir como se não reconhecesse a sua vontade. É você olhar para a sua própria vontade e dizer: eu não vou obedecer à minha vontade, eu vou obedecer à vontade do meu Senhor, eu vou obedecer à vontade do meu mestre, eu vou seguir aquilo que Ele tem me ensinado, eu vou viver aquilo que Ele me ensinou a viver. Negar a si mesmo é, apesar da sua vontade, da sua carne, desejar algo completamente diferente, você vai fazer aquilo que Deus designou, aquilo que Deus determinou para você. Então nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos negar a nossa própria vontade. E nós só conseguimos fazer isso quando nós negamos os nossos próprios méritos. Porque não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é pelas nossas habilidades, mas é pela virtude do Espírito Santo de Deus. Você reconhecendo que não é pelos seus méritos, você também precisa reconhecer que esta salvação, que esta vida eterna, que é isto que o Senhor Jesus conquistou na sua morte, não tem nenhum merecimento seu. É pela graça de Deus, não vem de nenhum de nós. É um dom, é um presente, para que nenhum de nós possamos nos orgulhar, nos gloriar nas nossas próprias atividades, nas nossas próprias conquistas. É tudo um mérito de Deus, é tudo um mérito do poder de Deus, da virtude, da explosão de poder do Espírito Santo de Deus. Quando você reconhece os méritos da cruz de Cristo, você entende que não está limitado a nada que você possa fazer. Não é pela sua habilidade que as pessoas vão ouvir este evangelho e aceitá-lo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que ele chegou lá tremendo, sem
muitas habilidades e sabedorias de palavras para que ele não limitasse o Evangelho de Jesus Cristo a meras palavras. Não é um mero discurso, não é eloquência. Ele utiliza essa expressão: não cheguei lá com vocês com eloquência de palavras. Não espere você se sentir a capacidade suficiente para começar a anunciar este Evangelho, porque este Evangelho é poder de Deus, não é poder humano, não é capacidade humana, não é pelas suas habilidades. Ele vai agir através de você, apesar das suas limitações, porque é pelo poder de Deus. Reconheça que não é pelos seus méritos, e não limite o agir de Deus às suas visões das suas limitações. A sua visão da sua limitação é apenas uma oportunidade das pessoas verem o agir de Deus na sua vida. Elas vão dizer: olha, apesar de fulano ser assim, apesar de eu ser assim, Deus vai agir através de mim, porque é o poder dele. Negue seus próprios méritos, para então você conseguir negar a sua própria vontade. E Jesus segue dizendo que além de negar a si mesmo, você precisa desenvolver-se dia a dia. Um discípulo, quando reconhecia o seu mestre, era batizado, e naquele batismo ele estava declarando que iria seguir o seu mestre. Ele passava a conviver com o seu mestre. Ele passava a ter uma vida próxima do seu mestre. E o seu mestre ia ensinando-o a renunciar às suas falhas, os seus erros, as suas impiedades, as suas coisas que não se adequavam com a doutrina do mestre. Alguém só aprende o caminho do mestre caminhando com ele. Jesus diz: eu sou o caminho. Não é um caminho que você vai pisar como que numa calçada. Jesus é uma pessoa. A única coisa que você pode fazer com uma pessoa é se relacionar com ela. A maneira de chegar até Deus. Jesus é o caminho para a vida eterna. A maneira de chegar até a vida eterna, até Deus, é um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus é uma pessoa. Você precisa se relacionar com Ele com esse entendimento, conversar com Ele, abrir-se com Ele, entender que Ele tem falado com você. Ele tem falado com você. Você não tem escutado o Senhor Jesus, talvez porque os seus ouvidos não estão abertos. Mas se alguém fala com você e você não entende, é porque você não está entendendo a linguagem desta pessoa. Você pode até pensar que aquilo que a pessoa está falando não é algo claro, inteligível, reconhecível pela mente humana, mas ela está apenas falando numa linguagem que você não entende. O Senhor Jesus disse para aqueles mestres judeus que não o entendiam: vocês não me entendem porque vocês não reconhecem a minha linguagem. E a linguagem do Senhor Jesus é uma linguagem prática de amor. Toda a palavra de Deus nos traz ensinamentos práticos. São ensinamentos para uma vida prática. Não é apenas um discurso, não é apenas uma doutrina, não é apenas uma ciência sem objetivo. É um manual de como se viver. Alguém que convive com o mestre precisa de um relacionamento com ele para aprender a maneira correta de viver. Você aprende vendo com ele. É a virtude do Espírito Santo que desce sobre você. Não são as habilidades do Espírito, é o próprio Espírito. Os frutos, os dons são inerentes do Espírito Santo. Eles atuam através de você, mas eles são próprios do Espírito. Sem o Espírito de Deus, sem um relacionamento pessoal com Jesus,
Você não consegue ter estas consequências, estas capacidades, estes dons. Não é algo que você conquista, não é algo que se aprende racionalmente. É algo que você aprende com uma convivência, em um relacionamento. Não tem como você chegar numa sala de aula e ensinar alguém como ser um bom cristão apenas com uma doutrina teórica. É uma doutrina prática, é um relacionamento com Jesus que produz frutos. Por isso ele diz dia a dia. É um trabalho diário, é uma responsabilidade, uma doutrina permanente. Você não pode deixar um só dia escapar da busca pela presença de um relacionamento com Jesus. O dia que você passou inteiro e terminou sem uma palavra de Jesus, sem uma palavra com Ele, você está declarando com as suas atitudes que você não encontrou relevância suficiente para um relacionamento com Ele naquele dia. Hoje não, Jesus. Hoje o que eu tenho para fazer é mais importante. Por isso eu não vou falar com Jesus hoje. Por isso eu não vou abrir a sua palavra para ouvir falar comigo. Hoje eu tenho algo mais importante para fazer. É isso que você está dizendo. Cada dia que você levanta, trabalha, estuda, se diverte, dorme, sem ouvir a voz de Deus. Você está dizendo que não tem importância aquilo que Deus quer falar para você naquele dia. É dia a dia, é cada dia, é uma constância. Não é apenas uma vitamina que você toma no domingo que vai lhe dar capacidades para a semana toda. É cada dia na presença do Mestre. É um relacionamento. Isto que é ser discípulo, convite do Senhor Jesus para aqueles que querem ser seus discípulos, exige um relacionamento diário. Sem uma convivência diária com Jesus, não há como você aprender o caráter de Cristo. Não há como você largar a imundícia dos seus pecados. É a sua natureza. Basta um dia longe da presença do Espírito Santo, que a sua natureza carnal vai executar as atividades carnais. Se você só tem práticas carnais, é porque o Espírito Santo não tem vivido, não tem sido permanente, não tem sido buscado no seu dia a dia. Experimente um dia sem buscar, você vai experimentar um dia carnal. Experimente um dia buscando este Espírito, e você vai experimentar um dia de frutos do Espírito. E após dizer dia a dia, ele fala: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. É uma disposição para o sofrimento. Nós, no mundo ocidental, influenciados pela tradição cristã, entendemos a cruz como um objeto de conquista. Foi na morte de Jesus que nós conquistamos a nossa vitória. Foi na cruz que nós fomos libertos dos nossos pecados. Na cruz a graça de Deus se revela a todos os homens. Mas a cruz, nós não podemos nos esquecer, é um objeto propositalmente criado para causar a morte mais humilhante e dolorosa possível. Segundo os historiadores, era algo tão cruel, que sequer um cidadão romano poderia ser condenado à morte de cruz. Era algo tão cruel, que é da origem da cruz, em latim, que vem a palavra excruciante. É algo que denigre por completo a imagem daquele que está sendo crucificado. É o Império Romano mostrando a sua força e o seu poder sobre aqueles que se levantam contra o Império. Somente aqueles que tinham uma completa rejeição da sociedade
iam participar deste show. Era uma apresentação espetacular do Império Romano. O indivíduo que estava sendo crucificado, e assim foi com o Senhor Jesus, ele era humilhado, ele era chicoteado, e ele era exposto nu diante da sociedade. As pessoas viam e praguejavam, e foi assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou por esse sofrimento. Ele estava disposto a esse sofrimento pela minha vida e pela sua vida. O Senhor Jesus sofreu 40 chicotadas, com peças de couro, com nós de chumbo, ferro e outros metais, com ossos, que quando o chicote era cravado em suas costas, ele ficava preso e era arrancado com força mesmo, arrancando pedaços de carne juntamente, e ao final da crucificação, as suas costas ficavam de formas perfuradas, e era possível ver os seus órgãos internos através dos buracos em suas costas. O sangue varria o seu corpo e o chão. Uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça, e o sangue cobriu todo o seu rosto, dificultando inclusive a sua visão. Ele recebeu um esbofeteamento de homens que estavam batendo de forma brutal. Eles não estavam ali massageando com seus pulsos o rosto de Jesus. Eles estavam interessados em desmanchar, desfigurar. Beleza alguma havíamos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido de Deus e oprimido pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pela nossa corrupção, pela nossa desonestidade, pelas nossas mentiras, pelos nossos pecados diários. Ele estava lá em obediência até a morte, porque ele estava vislumbrando um prazer muito maior, pelo gozo, o gozo que lhe estava proposto, de ver você aqui nesta manhã, ouvindo a sua palavra, louvando o seu nome e fazendo memória da sua morte. A vida eterna foi conquistada pelo sofrimento do Senhor Jesus. E aqueles que estão dispostos a tomar a sua cruz, estão dispostos a qualquer sofrimento, até mesmo a morte, em nome deste evangelho que é poder de Deus, deste evangelho, o evangelho da cruz de Cristo, que nos redime, que nos dá vida eterna. Estes são os 3 comportamentos, estas são as 3 atitudes. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz, e por fim siga-me, disse o Senhor Jesus. Que nós possamos, nesta manhã, fazer memória da sua morte, fazer memória do seu sacrifício, e entendermos que isto é um convite, um chamado, para nós vivermos a vida que ele viveu. Nós nos espelharmos nele, nos comportarmos como ele se comportou, e vivermos a vida de um discípulo, na linguagem prática do amor. Que Deus os abençoe. Este é o testemunho que temos para hoje.